vocês estão ouvindo. Isso. Pessoal, eu precisei logar de novo, mas vamos retornar ao que eu estava dizendo. Então, levando em consideração que o Eterno firma um pacto com o povo de Israel, e a partir disso ele tem a intenção de que esse seja um povo santo e separado, quando o povo de Israel aceita que um estrangeiro esteja no meio dele, esse estrangeiro precisa também se sujeitar a essas regras que guiam a aliança do povo de Israel com o Eterno, ok? Então, partindo disso, o povo de Israel tem regras, tem leis que não o proíbe de aceitar determinadas práticas. Então, o povo de Israel não pode aceitar que os povos estrangeiros, os outros povos que estão no meio deles, continuem praticando a idolatria. Os povos que estão lá vão precisar respeitar as regras de descanso da terra que o Eterno colocou. Então, existem mandamentos que o Eterno colocou na Torá, que são mandamentos que regem a forma com que se lida com a terra mesmo, o solo de Israel, que são referentes a regras de plantio. E quando um estrangeiro está no meio do povo de Israel, o povo de Israel precisa que esse estrangeiro reconheça. Na verdade, no final das contas, o que o estrangeiro tem que reconhecer é a soberania do Eterno e não a soberania do povo. Quando eu pago tributo a um povo, eu reconheço que aquele povo é soberano sobre o território. Quando eu me sujeito às regras da aliança do Eterno com o povo de Israel, eu estou reconhecendo não a soberania daquelas pessoas que compõem o povo de Israel. Eu estou reconhecendo a soberania do Eterno. E isso é necessário para que eu esteja no meio do povo de Israel. Então, reconhecer o Deus de Israel. Então, voltando então agora que a gente já tratou sobre quais seriam esses mandamentos que o Eterno espera que o povo cumpra. Então, o Eterno deixou claro que ele vai testar o povo de Israel através desses outros povos que estão no meio da terra. Checando, né, testando para ver se eles vão de fato seguir, se atentar aos mandamentos. Que mandamentos são esses? São todos os mandamentos que estão na Torá e que o Eterno colocou que precisam ser respeitados, não só pelo judeu, não só pelo israelita, mas também pelo estrangeiro que está no meio do povo de Israel. Então, dando sequência a isso, e aí, como eu já citei, entra aí principalmente o fator da idolatria, porque a idolatria está entre os 3 pecados mais graves, entre os 3 pecados que levariam a uma sentença de morte. Então, idolatria, é adultério ou qualquer relação ilícita, não é? Não, é assassinato, idolatria e... Isso. Idolatria, assassinato e as relações sexuais ilícitas. E... fora isso, as regras de descanso da terra e etc. É necessário, então, que os povos estranhos reconheçam a soberania do Deus de Israel. Ok. Dando sequência, então aqui a gente está relatando que esses povos ficaram e relatando que o Eterno já colocou que esses povos, apesar do Eterno permitir que esses povos lá permaneçam, eles vão servir para testar o povo. No versículo 6, nós vamos ler o seguinte: tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. Então, aqui a gente já tem um outro aspecto interessante para a gente pontuar. Por quê? Então, o versículo 6 está falando sobre... a gente falou que o povo de Israel passou a ter uma postura pacífica em relação aos outros povos que estavam na terra. E isso, né, quando a gente vai olhar ao longo da história, a forma mais evidente de você colocar que está em paz com uma outra pessoa é através do casamento, né? A gente vê, por exemplo, ao longo da história, que muitas vezes os governantes se casavam com membras, né, no caso, das famílias reais de outros reinos para poder evidenciar que eles estavam em paz com aquele outro reino. E aqui, então, quando o versículo 6 relata que o povo de Israel passa a se casar com as estrangeiras, e tanto os homens casam com as mulheres, quanto dão as suas filhas em casamento para os homens estrangeiros. Então, aqui está evidente que o povo de Israel selou um pacto, né? Selou a paz entre ele e esses povos. Isso por si só
já é problemático. Isso não é uma proibição evidente, né? Não existe uma proibição clara de que você não vai casar com uma estrangeira. Mas, dentro do povo de Israel, você já tem algumas, não é crenças, né? Mas é afirmado no povo de Israel, por exemplo, que para você estar dentro do povo de Israel, para você ser um judeu, por exemplo, você precisa nascer de uma mãe judia. E o seu pai, sendo judeu, ele vai determinar a qual tribo você pertence. Então, a partir do momento em que, por exemplo, um judeu se casa com uma mulher não judia, um israelita se casa com uma não israelita, ele já começa a sair desse contexto. Tanto é por isso, como existe já dentro essa configuração dentro do povo de Israel, por isso que é necessário, ao longo da Torá, nós vamos ver em diversos momentos, o Eterno dando ordens expressas para que os estrangeiros sejam protegidos. Por quê? Protegidos em que sentido? Sejam assistidos. Então, tanto o estrangeiro como a viúva, porque são pessoas que, pela condição delas naturais, uma viúva, um estrangeiro, eles estão numa condição, eles têm a tendência a serem escanteados, basicamente. Porque pensa, se eu sou uma israelita, eu tô dentro do povo de Israel, e eu me preocupo de fato com o povo, fazer parte do povo, eu tenho essa sensação de pertencimento, já ficou muito mais difícil de eu, por exemplo, me casar com um estrangeiro que tá aqui no meio. Então, por quê? Porque eu vou querer que o meu filho seja parte de alguma das tribos de Israel. Então, essa situação, ela já vai criar essa tendência de que essas pessoas ficassem escanteadas. Então, o Eterno tem essa preocupação na Torá de falar que o estrangeiro que tá no meio do povo, ele deveria ser assistido, ele não tem que passar por necessidade, o povo não tem que simplesmente abandoná-lo por ele ser estrangeiro. Mas, ainda assim, ele não é exatamente igual a um israelita. Se ele quisesse ser, ele teria que passar por um processo de conversão para que ele aceitasse sobre si a aliança que o povo de Israel tem com o Eterno. Porque existem certas coisas que o Eterno colocou especificamente para o povo de Israel. Então, por exemplo, quando o Eterno vai falar sobre Pessah, sobre a Páscoa, e o sacrifício da Páscoa, ele vai deixar bem claro. O estrangeiro que está no meio de você não vai comer. Só vai comer desse sacrifício quem está de fato nessa aliança que eu fiz com Abraão, quem é de fato circuncidado. Se o estrangeiro que está no meio de vocês quer participar, se ele quer ter essa aliança sobre a vida dele também, quer estar sob a égide dessas regras que firmam essa aliança, então ele vai se circuncidar e aí ele pode participar de tudo. Mas enquanto estrangeiro, porque a questão é a seguinte: um estrangeiro que está no meio do povo de Israel, uma pessoa que está no meio do povo de Israel e que não se circuncida, apesar de ele necessariamente ter que reconhecer a soberania do Deus de Israel, apesar de ele precisar, de uma forma ou de outra, ele vai ter que seguir regras firmadas pelo Eterno na Torá, ele ainda é uma pessoa que conserva em si a natureza de outro povo. Se ele não quisesse conservar a natureza dele de outro povo, ele poderia simplesmente ir lá, se circuncidar e se tornar um israelita como qualquer outro. Mas se ele optou por não se circuncidar, ele está conservando. Então, se ele é um moabita, ele está conservando isso nele. Ele vai continuar sendo um moabita. Só que ele vai ser um moabita que está vivendo no meio do povo de Israel. Então, se ele é uma pessoa que vai ter diferenciação porque ele optou por ter diferenciação. Nesse momento não há barreiras, não há entrave para que você passe por esse processo de circuncisão. Então, daqui a gente tira que nesse momento, então, o povo de Israel firmou a forma mais plena de paz entre os povos, e nós vamos ver nos versos seguintes que ele firma essa paz com os outros povos, ele passa a aceitar integralmente aqueles povos, ao ponto de, inclusive, permitir que os seus filhos se casem com os estrangeiros, sem fazer aquelas exigências que eu citei anteriormente. Então, eu não falei que para o estrangeiro estar lá, ele tem que seguir algumas regras? Então, a gente vai ver aqui nos próximos, na leitura dos versos, a partir do verso 7, que o povo aceita os povos estrangeiros, o povo permite que os estrangeiros fiquem lá, o povo passa a se casar com esses estrangeiros, sem fazer essas exigências que eram necessárias. Então, verso 7.
E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalims e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a ele 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Então, primeiro, o que ficou evidente? O povo de Israel aceitou os estrangeiros, passou a se casar com os estrangeiros e passou a permitir que os estrangeiros não só estivessem no meio deles, mas estivessem no meio deles sem reconhecer o Deus de Israel. Então, esses estrangeiros estavam no meio do povo de Israel, servindo aos deuses deles, né, cometendo idolatria no meio do povo de Israel, e não obstante, não bastasse o povo de Israel permitir que eles estivessem lá no meio deles com essas práticas, o povo de Israel passa a cometer esses pecados junto com os estrangeiros, né? Então, só por eles aceitarem, permitirem que na Terra Prometida essas práticas ainda acontecessem, só isso já é errado, né? Já vai contra o pacto que o povo de Israel firmou com o Eterno. E, não obstante, eles passam a praticar essas mesmas coisas junto com esses povos. E aí, o que acontece? Antes de a gente falar sobre Otiniel, que vai ser o primeiro juiz, eu acho importante a gente salientar que o povo de Israel, a grande questão, quando lá no começo do texto eles vão dizer que esses povos vão servir através desses povos o povo seria testado, o povo de Israel, a gente vai ver que o que está em questão aqui é a assimilação. O grande ponto, então, eu acho que é o que a gente pode tirar de central, de lição nesse momento, é o seguinte: quando o Eterno separa o povo de Israel, ele dá a esse povo uma identidade. E ele espera que esse povo passe a agir de acordo com essa identidade, passe a respeitar essa identidade, passe a amar essa identidade. E quando eu estou aqui, eu tenho a minha identidade, eu sei o que o Eterno espera de mim, eu sei o que o Eterno quer que eu faça, eu sei quem o Eterno quer que eu seja. E eu passo a me relacionar com pessoas que não têm esses princípios, pessoas que não seguem a mesma linha de pensamento que eu. Esse é o momento em que eu vou demonstrar se eu realmente valorizo, se eu realmente amo a identidade que eu tenho e a identidade que eu descobri através do meu relacionamento com o Eterno. Se a partir do momento em que eu, sabendo o que o Eterno quer de mim, sabendo o que Ele espera de mim, passo a me relacionar com as outras pessoas, e ao invés de as outras pessoas passarem a reconhecer o meu Deus, e as outras pessoas passarem a acatar a minha maneira de agir, eu ser o influenciador daquelas pessoas, eu me torno influenciado, basicamente o que eu estou dizendo é que entre a identidade que eu tenho, que me foi conferida pelo Eterno, e a identidade dessas outras pessoas, que elas conseguiram através das experiências pessoais delas, entre as duas, a que prevalece e a que eu mais valorizo é a delas. Então, basicamente, quando o povo de Israel comete essa transgressão, ele está abrindo mão de ser o povo separado, ele está abrindo mão de prezar pelos ordenamentos do Eterno e está se tornando sujeito, ele está se sujeitando aos costumes, às práticas e aos deuses dos outros povos, ok? É uma observação interessante para os nossos dias e para a forma com que nós lidamos com a nossa identidade e com quem nós queremos ser, ok? E aí, então, surge a figura de Otiniel, como está aqui na minha Bíblia, Otiniel como está na Bíblia hebraica. Então, aqui no versículo 9, está dizendo que o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Vocês lembram quem é Calebe, gente? Ao longo do estudo de Josué, Calebe apareceu bastante. E agora ele é citado porque o primeiro juiz é o irmão de Calebe. Calebe
é aquele homem que, junto com Josué, foi espiar a terra, no episódio dos espias, lá no tempo de Moisés. E ele e Josué foram os únicos que voltaram sem fazer maledicência, né? Com a terra. Então, eles voltam, todos os espias estão com medo, falam mal da terra, falam que o povo não vai conseguir conquistar a terra, e Josué e Caleb são os únicos que se mantêm firmes na postura de que o povo conseguiria conquistar, porque na verdade eles reconheciam que quem daria a terra de Israel para eles seria Deus e não, de fato, a própria força deles. Então, Otiniel, primeiro juiz que vai aparecer aqui, é irmão de Caleb, e o versículo 10 vai dizer: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim, então a terra sossegou 40 anos. Então, gente, por que é interessante a gente frisar essa parte do texto que vai dizer assim: o Espírito veio sobre Otiniel? Anteriormente eu falei para vocês que quando o Eterno firma o pacto com o povo de Israel, a intenção dele é que o povo de Israel tenha um regime teocrático, né? Então, o povo de Israel vai ser governado pelo Eterno. A figura central de liderança do povo, embora surjam figuras como Josué, como cada um dos juízes, quem de fato governa o povo de Israel é o Eterno. Então, a Bíblia vai frisar que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Por quê? Porque é importante que a gente entenda, aqui nesse livro de Juízes, até o livro de Reis, o que a gente precisa entender sempre é: o Eterno se preocupa em ser o líder do povo. Então, quando alguém vai liderar o povo, a característica principal do líder do povo de Israel, até o livro de Reis, qual é? É que o líder do povo de Israel vai ser uma pessoa conectada com Deus, uma pessoa guiada por Deus, uma pessoa necessariamente guiada pela Ruach HaKodesh, né? E através disso, quando a gente entende que todos os líderes que vão ser instituídos até o livro de Reis necessariamente são guiados pelo Espírito, então a gente está vendo que esse regime teocrático, o governo vindo diretamente de Deus, ele está sendo conservado. Quando a gente estudar, por exemplo, o livro de Reis, nós vamos ver que a figura do rei vai realmente ser, ele vai ser o governante do povo. E aí vai ser interessante porque isso vai trazer diversas consequências, diversos desdobramentos, né? Então, por exemplo, quando a gente for olhar a figura dos reis, e a gente vai ver que Saul foi o primeiro rei, a gente vai ver que não necessariamente, durante todo o tempo em que Saul esteve governando, ele esteve guiado pela vontade de Deus. E essa é a problemática de se instaurar um regime não teocrático no meio do povo de Israel. Por quê? Porque no período em que Saul, por exemplo, já não era mais guiado pelo Espírito, Saul se tornou um homem atribulado espiritualmente, como o título dele não era sujeito a essa teocracia, ele continuou governando o povo enquanto perverso, enquanto atribulado, ele continuou governando o povo. Por quê? Porque o título de rei, ele é inerente à pessoa. Não é mesmo? Então, se o título de rei é inerente à pessoa, a gente instaurou realmente um regime monárquico no povo de Israel, então, não necessariamente aquela pessoa vai ser guiada pelo Eterno em todas as decisões dela. Então, aqui no livro de Juízes, no livro de Josué e na Torá, a partir de Moisés, né? Porque a partir de Moisés que a gente tem essa figura de um líder para o povo. A gente vai sempre ter essa característica principal. Essa pessoa, esse líder, é guiado, é instruído pelo Eterno. E se a partir do momento, se em algum momento ele deixa de ser instruído, embora esse não seja o caso, por exemplo, de Otiniel, ele vai até o final da vida dele, guiado pelo Espírito, em comunhão com Deus, conduzir o povo. Mas se ele não tem essa característica de conexão com Deus, ele não vai liderar o povo. Por quê? Porque nesse regime teocrático, o líder, a liderança não é inerente à pessoa, entende? O líder, ele é só um instrumento
para que o povo possa entender, ter um contato direto com aquilo que o Eterno quer que eles façam. Mas, na verdade, quem está liderando? Até o livro de Reis, quem lidera efetivamente é o Eterno. O líder é apenas um instrumento. Ok? Então, o Espírito veio sobre Otiniel e isso frisa, assegura, evidencia a teocracia. Então, e aí, no versículo 12, no versículo 11, já o livro de Juízes vai trazer a morte de Otiniel. Então, depois da morte de Otiniel, versículo 12, o povo se desvia novamente. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Essa é uma frase que vai aparecer muito nesse livro de Juízes. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. E aí, o que acontece quando o povo de Israel torna a fazer o que é mau aos olhos do Senhor? Mais uma vez, eles são sujeitados a sofrimento. Então, aqui vai estar dizendo: o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram que era mau aos olhos do Senhor. E reuniu consigo, então Eglon reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel. E tomaram a cidade das palmeiras. E aqui, gente, a gente vai ter um ponto interessantíssimo da nossa aula. Antes da gente falar sobre isso, vamos falar que no versículo 14 vai dizer: os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, a gente vai ver que da primeira vez para cá, agora eles acabam tendo que servir por mais tempo, né? O juízo do Eterno sobre eles foi mais severo e eles ficaram mais tempo servindo a Eglon. Então, vamos voltar agora, então, lá para esse pequeno detalhe. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas e foi, e feriu Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. A nível de curiosidade, essa cidade das palmeiras aqui a gente está se referindo ao território de Jericó. Então, e há um simbolismo muito interessante nesse fato de eles tomarem o território das palmeiras. Por quê? Tem um episódio que está relatado em Números, capítulo 33 e versículo 9. Que episódio é esse? O capítulo 33 de Números está relatando as peregrinações do povo desde a saída do Egito. E nesse versículo, né, no versículo 9, o povo chega a um oásis. E olha só as características desse oásis. Partiram de Mará e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam-se ali. Quando você vai estudar esse texto referente aos 12 fontes de água e as 70 palmeiras, através dos comentários da sabedoria judaica, que comenta sobre a Torá, então, a gente tem conteúdo na sabedoria judaica que comenta sobre esses textos desde a época em que eles são escritos. E aí, vai ter um simbolismo nisso, porque as 12 fontes, naquele momento em que eles chegam, as 12 fontes, elas têm uma ligação com as 12 tribos. E as 70 palmeiras têm ligação com os 70 anciãos. 70 anciãos que foram instituídos em Números 11:16, que diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Então, olha como é interessante isso. A partir disso, quando a gente vai fazer esse estudo, e eu já falei isso para vocês outras vezes, mas eu repito, que quando a gente vai estudar o texto bíblico, nós vamos ter níveis de percepções que nós podemos ter através daquele texto. Então, um desses níveis está ligado a esse simbolismo. Então, muitas vezes, quando um judeu, por exemplo, ele vai estudar o texto, vai ter o texto literal e você vai tirar lições daquele texto literal. E aí você pode partir para um nível um pouco mais profundo para entender os símbolos daquele texto literal e entender
uma mensagem a mais, além do que está de literal ali. Então, por exemplo, a partir desse episódio, em que eles chegaram a esse oásis que tinha 12 fontes, que simbolizavam as 12 tribos, e 70 palmeiras, que simbolizavam os 70 anciãos, a gente passa a ter esses símbolos. E aí o que acontece? Esses anciãos, então, quando eles são instituídos lá em Números, basicamente, lembra que eu falei para vocês que a característica da liderança até o livro de Reis é que, para você ser líder até o livro de Reis, você necessariamente vai estar sendo guiado pela vontade do Eterno. Você necessariamente vai estar sendo guiado pelo Espírito. No texto que fala sobre esses anciãos, a gente vai ver que o Eterno, quando o Eterno institui a figura desses anciãos e coloca que eles vão ser também líderes do povo, claro que ainda sujeitos à liderança de Moisés, mas eles vão ter essa mesma característica de liderança, que é a característica de ser guiado pelo Espírito, de ter contato com o Eterno, para ser o instrumento através do qual o Eterno exerce a liderança efetiva do povo. E aí, quando a Bíblia vem para a gente em Juízes e frisa que nesse momento em que o povo está sem essa liderança, em que não há uma pessoa sendo guiada pelo Espírito para conduzir o povo, o rei de Eglon, o Eglon, vem e toma o território das palmeiras, tá ligado a esse símbolo também, você entende? A palmeira apareceu com os anciãos nesse quesito da liderança, some nesse momento em que eles não têm líder, e posteriormente, daqui a pouco, a gente vai ver ela aparecendo mais uma vez. E vai ser interessante quando a gente vê isso. Então, a gente pode pegar esse símbolo e entender que os anciãos exerciam liderança, também eram inspirados pelo Espírito. E aí, quando o povo não tem essa figura, não está sendo guiado pelo Espírito, não está com um líder que é um instrumento para que Deus exerça de fato a liderança dele, esse símbolo é retirado do povo. Então, o povo, essa parte da terra que tem esse símbolo, é retirada deles. Então, eles servem por 18 anos, e aí, no versículo 15, nós vamos ver que eles voltam a clamar a Deus. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Então, a gente entendeu aqui que o símbolo foi retirado, justamente porque é o momento em que o povo de Israel, então ele deixa de ter as palmeiras, ele deixou de ter o líder, a figura da pessoa guiada pelo Espírito. Então ele perde também o território em que estão os símbolos dessa liderança. E aí, a história de Ehud, nós vamos nos ater mesmo ao nível literal. Por quê? Porque é uma história super interessante. E é bom que nós saibamos, assim, que a gente comente como foi que ele fez esse plano mirabolante e como ele vai, libertar o povo de Israel. Então, vai dizer aqui no versículo 15 que Ehud era canhoto. E aí o versículo 16 vai dizer que ele faz para si uma espada. E vai dizer que ele esconde essa espada na coxa direita. Como ele é canhoto, ele vai desembainhar a espada aqui. Coloca a espada escondida embaixo de suas vestes, na sua coxa direita. Então, ele leva esse presente a Eglon, rei dos Moabitas. Aí a Bíblia vai comentar, e é importante que a gente tenha essa informação, que Eglon é um homem muito gordo. E aí, depois que ele entrega o presente, despediu a gente que o trouxera. Então, quando Ehud entrega o presente, ele despede quem o trouxe. E aí, ele mesmo, Ehud, voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse para o rei que tinha uma palavra secreta, tinha um segredo para contar para o rei. E aí o rei mandou que todo mundo se calasse e se retirou com Ehud para uma sala de verão que ele tinha só para si. Então ele foi com Ehud para essa sala porque ele queria saber qual era o segredo que Ehud tinha para contar. Então Ehud falou que tinha uma palavra de Deus para dizer para ele, se levantou da cadeira, estendeu a mão esquerda, desembanhou a espada e cravou a espada no ventre do rei. A espada entrou completamente no rei,
completamente, quando eu falo completamente, não só a lâmina. Então a Bíblia vai falar que entra a espada completa até o cabo no ventre do rei. E o que aconteceu? Vai dizer então que Ehud vai até as portas do pátio, fecha as portas daquela sala em que ele estava. E o que aconteceu, no comentário que a gente pode ver é que... No comentário não, no próprio texto a gente vai ver que a gordura não permitiu que a espada entre inteira e fica no meio da gordura do rei, e de forma que ele não consegue tirar, ele não consegue ir atrás de Ehud, ele fica completamente impossibilitado de fazer qualquer coisa a respeito daquela espadada que ele levou, porque ela cravou no meio da carne dele mesmo, entrou completamente na carne dele, e aí ele ficou completamente indefeso. Ehud fechou as portas, trancou, e aí vai dizer no versículo 24, e saindo ele, vieram os servos do rei e viram, eis que as portas da sala estavam fechadas. Então, ó a ideia, né? Ele fecha a porta pela qual ele e o rei tinham entrado, foge por uma outra parte, e aí os servos do rei veem Ehud indo embora e vão até a sala. Só que quando eles vão até a sala e veem que a sala está fechada, eles imaginam que o rei foi quem fechou para ter privacidade. No entanto, demorou muito tempo, né? Depois de muito tempo, eles perceberam que o rei não saía de lá, se alarmaram, tomaram a chave, abriram e eis ali seu senhor estendido e morto em terra. Então, Ehud escapou. Enquanto eles demoravam, porque como eles demoraram, eles pensavam que o rei tinha fechado a porta. Então, esse foi o tempo que Ehud teve para escapar de lá do palácio. E então Ehud toca a trombeta nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel descem com ele. E chegamos aí ao versículo 28, que vai estar dizendo: disse-lhes, segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Interessante aqui, então a gente vai ver na Bíblia, isso a gente percebe desde a Torá. Quando o Eterno vem falar, quando a gente percebe que essas características positivas que expõem uma certa imponência do inimigo, isso só aumenta a proporção da vitória, né, que foi entregue ao povo. E assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Então, esse capítulo 3, que a gente está encerrando agora, ele é um capítulo, assim, repleto de informação. A gente teve uma parte mais ligada a simbolismos, a gente tem partes de instrução prática para os nossos dias referente à identidade do povo de Israel e como nós temos que conservar a nossa identidade, porque a partir do momento em que o povo de Israel deixa de conservar a identidade deles, eles passam a sofrer. E temos também essa história que também está a gente se prendeu à literalidade da história, mas ainda assim essa história vai, no final das contas, mostrar uma vitória grandiosa, e essa vitória vai ser ainda mais notória, vai ter uma proporção ainda maior pelo fato de que no final a Bíblia vai dizer que todos os homens que foram feridos pelo povo de Israel eram corpulentos, homens valorosos, e ainda assim não escapou nenhum. Porque no momento em que a liderança do povo, surge essa liderança do povo de Israel, que respeita o regime teocrático, que respeita a soberania do Eterno, que passa a ser guiado pelo Espírito, a partir do momento em que é instaurado esse tipo de liderança, a partir do momento em que surge um juiz para exercer essa liderança, o povo passa a novamente viver aqueles feitos notórios que viviam através do poder do Eterno. Então, foi assim com Josué, foi assim com Otiniel, foi assim com Ehud. Depois disso, depois que fala que a terra sossegou 80 anos, nós vamos ter um versículo que vai relatar que Sangar foi o juiz depois de Ehud,
E aí vai falar sobre os feitos de Sangar. Então, aqui nesse momento, o livro está apenas frisando, de novo, essa característica de que no momento em que é instituído um líder que respeita a soberania do Eterno, o povo é vitorioso. Então, Sangar, tudo que a gente vai saber sobre ele é que ele feriu a 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois e também libertou a Israel. Vamos então para o capítulo 4, e aí esse capítulo a gente vai também ser mais sucinto. Por quê? Porque basicamente a gente vai relatar qual foi a história. Nós temos nesse capítulo 4 a história de Débora. Então, como vai começar o capítulo 4? Lembra que eu falei para vocês com aquela frase que vai ser repetida muitas vezes no livro de Juízes. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, versículo 2 vai dizer que e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Haroset dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então temos aqui o que? Mais uma vez a Bíblia vai trazer à tona características que evidenciam a imponência, a força dos inimigos de Israel naquele momento. E isso é característico não só porque vai engrandecer a vitória posteriormente, mas porque isso é aquele cumprimento de quando o Eterno fala que vai permitir que os inimigos cresçam por sobre Israel. Então, no momento em que o povo se desvia, nós temos uma característica do crescimento, característica desse cumprimento dessa palavra do Eterno. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto eles tinham 900 carros de ferro, etc. E aí, versículo 4, foi o versículo que eu separei essa semana. Eu falei para o meu grupo para cada um separar um versículo, não sei se todos separaram, mas eu falei para eles separarem um versículo que eles, um versículo da leitura da semana, e eu separei esse. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapdote, julgava a Israel naquele tempo. Por quê? Porque Débora é uma figura muito notável, né? É a única mulher que vai estar entre os juízes. E aí, quando nós vemos a Bíblia falar sobre Débora, vai falar mulher profetisa. O que é ser uma profetisa? Basicamente, aqui a Bíblia está evidenciando a característica fundamental que eu já falei para vocês que todos os líderes têm que ter, que é a conexão com o Eterno, para que eles não sejam um líder, assim, no sentido de que a liderança está ligada à sua figura, mas que sejam pessoas que apenas fazem com que o povo cumpra o que o verdadeiro líder quer, e o verdadeiro líder é o Eterno. Mulher de Lapdote julgava Israel naquele tempo. É interessante aqui a gente colocar, quando fala julgava Israel naquele tempo, eu, pelo menos, quando eu comecei a estudar sobre o livro de Juízes há muito tempo, né, primeiro contato que eu tive com o livro, nós temos a impressão de que o juiz, ele é essa figura do líder, e ele é de fato um líder, mas o que é esse líder e por que ele é um juiz? Ele é um juiz porque ele de fato exerce esse papel. Existe sim essa parte, o juiz do livro de Juízes, embora ele seja o líder, embora ele tenha, muitas vezes ele vai figurar como um general, ele também tem essa característica de julgar a Israel. Por quê? O povo de Israel recebeu a Torá e ele tem um código de leis muito específico para seguir. Pelo fato de o povo de Israel ter esse código de leis muito específico para seguir, isso vai fazer com que eles vão ter causas, né, para serem julgadas o tempo todo. Quanto mais específico é o código de uma nação, mais casos, mais questões você vai ter para discutir num tribunal. Então o juiz, ele vai fazer também aqui, o juiz desse livro, ele vai ser um líder, ele vai ser um general, mas ele também vai julgar o povo exatamente igual faziam os juízes que foram instituídos por Moisés quando foi aconselhado pelo sogro dele. Eles são pessoas que figuram na Bíblia, o povo vai chegar com causas para eles e eles vão, de acordo com a Torá, de acordo com esse código de leis entregue pelo Eterno, eles vão sentenciar as pessoas. Eles vão dizer quem tá certo, quem tá errado, quem paga, como paga, quando paga e etc. Então, Débora assentava-se debaixo das palmeiras.
entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. A Bíblia trouxe mais uma vez aquele símbolo à tona. E aí é interessante porque, gente, aqui em Débora nós estamos tendo, então, a Bíblia está evidenciando que foi retomado tudo aquilo que era característico dos anciãos que Moisés instituiu. Débora vem e a Bíblia vai frisar que porque o que acontece? Quando a Bíblia vai falar sobre os primeiros juízes, ele vai falar sobre os feitos dos primeiros juízes e eles vão frisar a forma como que eles agiram como generais. Então, eles vêm com aquela característica primordial de guiar o povo para que o povo não cometa mais os pecados que estavam cometendo, os pecados que possibilitaram que eles fossem escravizados e etc. Mas também vem nos outros juízes é salientado o aspecto de general deles, o que eles fizeram, os atos de guerra, como eles derrubaram. Em Débora, nós temos a figura do juiz, que não vai permitir que o povo peque. Nós temos a figura da guerra, a figura de general e como o povo vai ter uma vitória militar. E nós temos também a retomada do aspecto do juiz que fica lá julgando as causas do povo. Então, com Débora, nesse livro, nós temos o resgate dessas 3 características. E essas 3 características elas estavam de pé lá na figura, quando Moisés era o líder, e aí a gente vai ver que Moisés, ele tinha liderança espiritual, para evitar que o povo pecasse. Claro que o povo pecou, mas ele tinha aquela liderança espiritual, ele era guiado pelo Eterno. Moisés tinha a instituição dos tribunais para julgar as causas do povo, e Moisés tinha a questão de liderar o povo no momento de guerra e etc, né? Claro que as conquistas militares do povo de Israel não acontecem principalmente com ele, com Moisés, mas ele figurava, no tempo dele nós tínhamos essas 3 instituições bem solidificadas, e aqui em Débora nós temos mais uma vez essas instituições, todas essas coisas operando. Então ela julga, ela lidera, e nós vamos ver os feitos militares do tempo de Débora. Então, a gente vai ver no versículo 6 que ela fala com Baraque, e quando ela fala com Baraque, ela não fala como Débora, ela fala em nome do Eterno, porque ela vai dizer: atrairei a ti para o ribeiro de Quizom a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua mão e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, esse versículo é o exercício da característica de profetisa dela, né? Então, ela não só é uma pessoa que é guiada pelo Eterno, porque uma coisa, a gente tem na Bíblia, a gente vai ter personagens que vão ter uma ligação com o Eterno, como a ligação que eu tenho com uma outra pessoa. Então, eu chego e falo com essa outra pessoa me instrui, ela fala comigo, e aí eu vou e transmito aos outros o que aquela pessoa me instruiu. Então, tem pessoas que vão se relacionar com o Eterno assim. E tem pessoas, como aqui é a figura de Débora, quando a gente fala sobre profetisa, que são pessoas que alcançam níveis de elevação tão grande, que quando ela emite uma palavra a Baraque, e ela não fala assim, o Eterno me falou tal coisa. Mas o nível dela de profecia é tão alto que ela fala para Baraque em nome do Eterno. É claro que ela não é o Eterno, mas a questão é que o nível de profecia dela é tão alto que ela chega a um nível de autoanulação muito grande, ao ponto de o Eterno usá-la como eu uso um boneco que eu encontro aqui, entende? Quanto mais uma pessoa consegue anular a sua humanidade, se autoanular perto do Senhor, mais ela é usada e maior é o nível de profecia dela. É por isso que Jesus no Novo Testamento vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso está ligado ao fato de que, conforme você se liga ao Eterno, necessariamente você precisa diminuir o seu eu, você precisa diminuir o que há da sua carnalidade, o que há da sua personalidade, para que você passe a aceitar viver sob a égide do uso do Eterno. Então, Débora aqui a gente vê que ela tem um nível de profecia muito alto, porque ela tem um nível de conexão com Deus muito forte, ao ponto de se autoanular. E aí ela é usada de uma forma assim evidente, notória. Ela fala as palavras como o Eterno está dizendo, passa direto a mensagem ali. Ela não fala, o Eterno me disse tal coisa. A mensagem do Eterno chega a ela e sai como se fosse o Eterno que estivesse falando com as pessoas ali. Então,
Aqui ela fala, trairei a Sísera e o darei na sua mão. Então Baraque fala para Débora, se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. E aí é quando ela fala que certamente irá, mas que, pelo fato de ele ter essa apreensão, a mão de uma... Quem vai de fato derrotar Sísera, né, vai ser uma mulher. Então... Baraque convoca Zebulon, Naftali e subiu com 10.000 homens e Débora subiu com ele. Então, aqui a gente vai ter a sequência da história. Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus. E aí, anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinom, tinha subido ao monte. Então, Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, é aquela característica que eu falei para vocês, uma das características que evidencia a imponência do adversário. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Então, o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o exército ao fio da espada. Então, o povo vai para o embate, vence, mas o que acontece? Baraque perseguiu os carros do exército e o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Mas Sísera, o próprio general, foge à tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu. Porque havia paz, né, entre Jabim e a casa de Eber, o queneu. Então, Jael saiu ao encontro de Sísera e aí chamou para entrar. Ele entrou e aí ele pediu algo de beber e ele pediu água, na verdade, e ela abriu um odre de leite e deu leite para ele e o cobriu. Então, ele dormiu. E aí, depois que ele dorme, Jael toma uma estaca da tenda, pega um martelo e martela aquela estaca na fronte de Sísera e ele morre. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhes: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fronte. Assim Deus naquele dia sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã. Então aqui a gente conclui a leitura e a história dos capítulos 3 e 4. Muita coisa, gente. Essa foi uma aula, assim, são textos que são muito ricos. Desse capítulo 4, é interessante, então, que a gente veja que com Débora, as 3 instituições do povo de Israel, os 3 poderes, basicamente, a gente pode fazer essa analogia. No Brasil, nós temos os nossos 3 poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. É como se naquela época de Israel, esses fossem os 3 poderes fundamentais para o funcionamento do Estado de Israel, né, da nação de Israel. Então, eles precisavam de alguém que liderasse, sendo guiado pelo Espírito, sendo guiado por Deus. Eles precisavam de uma instituição que julgasse as causas do povo, para que entre o povo imperasse a justiça e imperassem as leis que o Eterno te entregue a eles. E eles precisavam de alguém que os guiassem, de uma instituição que guiasse o povo no sentido militar. Com Débora, na história de Débora, nós temos pela primeira vez no livro de Juízes, evidentemente, essas 3 instituições sendo instituídas. Essas instituições foi um pouco redundante, mas vocês é isso, basicamente. É nesse momento, na história de Débora, que nós vemos que todos esses aspectos estão novamente instituídos no povo. Eu vou, então, agora fazer algumas considerações finais gerais sobre o livro de Juízes. Coisas interessantes que eu mencionei hoje, gente. Uma coisa interessante é que hoje, então, a gente percebe que, sim, nós temos essa figura do juiz como líder, e nós vamos ver que não são todos os juízes que, assim como Débora, a Bíblia vai comentar que eles também ficavam julgando todas as causas. Mas o juiz também tinha, não era só a característica do guerreiro, não era só a característica do líder. Ele conciliava essa posição com a
a questão de guiar o povo, guiar as causas e fazer com que a Torá seja de fato cumprida. Eu acho que por hoje é só, né? Eu vou deixar o vídeo disponível para quem quiser assistir mais tarde. A gente vai ficar, infelizmente nesse vídeo nós vamos ficar sem aquela primeira parte, né, da aula, aquela parte em que eu falei sobre a identidade do povo de Israel, mas eu vou fazer um textinho resumido para postar essa primeira parte que faltou, para ficar junto com o post. E é isso por enquanto. Eu acho que ninguém tem dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu vou dar 1 minutinho para vocês, para caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário para fazer. E se não tiver, eu encerro. É isso, né, galera? Eu acho que por hoje é só. Fiquem com Deus e bom domingo pra vocês, tá bom?